Olá, seja muito bem-vindo ao desafio da Chevrolet D10. Eu sou Júlio Lima, criador do projeto Mestre dos Carrinhos. E talvez hoje seja o dia que você enxergue uma nova direção na sua vida. Não é exagero, o que começa aqui pode ser o ponto de virada de chave que você estava esperando. Porque o que a gente vai construir juntos não é só madeira, não é só carrinho, é identidade. É de quem está em paz com as mãos ocupadas e com a cabeça leve. É voltar a se sentir útil, reconhecido e capaz. E essa aula é um convite para realizar o seu sonho antigo. Talvez um sonho que você nem contava mais para ninguém. Um sonho de criar, de transformar e de ver valor no que faz. E quem sabe ser bem pago por isso. Aqui não tem patrão, não tem cobrança, não tem correria. Tem escolha, tem autonomia e tem comunidade. Então pega papel e caneta e atenção total, porque a partir de agora o que a gente vai começar pode transformar o seu quintal num novo lugar no mundo. Nos últimos anos, milhares de pessoas começaram a buscar atividades manuais, mas não é só para passar o tempo. É uma alternativa para quem cansou de viver no automático. Gente que quer sair daquela rotina seca, onde tudo é cinza, onde tudo é igual. Gente que quer criar com as próprias mãos e não só ficar o dia inteiro apertando o botão do celular. Gente que quer voltar a sentir orgulho do que fez no final do dia. E dentro desse universo da marcenaria criativa, tem uma porta quase secreta que pouca gente enxerga. Mas que entra não sai mais o mesmo. E a fabricação de carrinhos de madeira em miniatura é mais do que artesanato. É arte, é lembrança de infância. É terapia, é projeto com propósito. E o melhor, você não precisa de um galpão cheio de máquinas, não precisa ser marceneiro profissional e não precisa esperar anos para ver os resultados. Gente como você, começando do zero e vendendo seus carrinhos por 200, 400 e 800 reais. E tem aluno nosso com fila de espera, literalmente. Porque quem vê um carrinho desse sente quanto o trabalho emociona. E ele tem valor, valor de verdade, em dinheiro, em reconhecimento e em realização pessoal. E talvez esse seja o pedaço que está faltando na sua vida. Não só para ocupar o seu tempo, mas para dar sentido a ele. Talvez você deve estar aí pensando, Júlio, mas eu nunca mexi com madeira. Não sei desenhar, medir e cortar. Será que já não é tarde para mim? Deixa eu te contar uma coisa com toda a clareza do mundo. Mais de 80% de nossos alunos começaram assim. Sem prática, sem ferramenta e sem ideia por onde começar. Mas com uma vontade imensa de reencontrar um sentido. Gente com 40, 45, 50, 60 ou 70 anos, aposentado, querendo recomeçar. Com as mãos paradas, mas o coração querendo construir algo. E eles começaram com o que tinha em casa, uma tico-tico simples e uma furadeira velha. E um sonho antigo guardado na gaveta. E hoje fazem carrinhos que parecem sair de disposição. Modelos que emocionam, que vendem e que resgatam lembranças. Porque o que travava essas pessoas nunca foi falta de ferramenta, foi falta de direção. De alguém para mostrar o caminho passo a passo do jeito certo. Aqui você não precisa ser marceneiro e nem precisa ser artista. Você só precisa ter vontade de começar, que o resto a gente constrói juntos. E hoje você me vê aqui ensinando milhares de pessoas a fazer carrinhos de madeira, mas nem sempre foi assim. E eu venho da roça, e quando eu digo da roça não é metáfora não. É chão batido, é casa de pau a pique, é vida tirada da terra. E foi ali que meus pais me criaram. Meu pai era um homem de fibra, era um homem da roça e era um homem que tinha uma missão gigante de sustentar 11 filhos. E eu era o braço direito do meu pai no engenho moendo cana. Mas algo mágico acontecia quando o engenho quebrava. O carpinteiro da região chegava e eu ficava hipnotizado vendo aquele senhor trabalhar. Com o serrote em enxó, ali vendo a madeira sendo lapidada. E um sonho silencioso começava a ser esculpido dentro de mim. Comecei fazendo móveis para minha mãe. Camas, mesas, tamboretes e aos 17 anos eu mudei para Lagoa Bonita. E abri a minha primeira marcenaria. O negócio cresceu, investi em máquinas, montei loja de móveis. Fiz sociedade com meu irmão em um depósito de material de construção. E me tornei um dos maiores marceneiros da região, com uma clientela e muita credibilidade.
E eu tinha conquistado sucesso financeiro, mas não tinha aprendido a gerir a mim mesmo. Mas o sucesso veio acompanhado de um fardo pesado. Eu comprava, vendia e eu fazia de tudo. E a sobrecarga me adoeceu. Fui tomado pela depressão e pela síndrome do pânico. Decidi que ia ensinar o que eu sabia através da internet. E durante 5 anos foquei obsessivamente na criação de miniaturas. E o que era uma válvula de escape virou o projeto Mestre dos Carrinhos. E hoje, aos meus 49 anos, eu entendo o que é nascer da água e do espírito. Deixei para trás o estresse da gestão pesada para abraçar o propósito de transformar vidas. Atualmente, o projeto conta com mais de 53 modelos de miniaturas e já são mais de 10 mil alunos. E o que mais me realiza não são as vendas, são os depoimentos. Pessoas que curaram a depressão e reencontraram a alegria de viver através do artesanato. Sou Júlio Lima, saí da roça em Bagagem para provar que com a fé e dedicação é possível transformar madeira em esperança. E hoje tenho tempo para minha esposa, minha família e para ser verdadeiramente o mestre dos carrinhos. E hoje esse projeto não é mais só meu, ele é de milhares de pessoas. Aposentados, motoristas, marceneiros, pedreiros, gente comum, gente que nunca tinha feito um carrinho na vida, mas que encontrou na madeira uma forma de se reencontrar. Talvez lá no fundo essa história também fale sobre você. Talvez hoje seja o dia de voltar a ter orgulho, talvez seja o dia de você fazer seu primeiro carrinho. E quem sabe de começar a sua próxima grande fase na vida. Talvez você deve estar aí pensando, tá, mas será que isso funciona comigo? Do jeito que eu sou, com a idade que eu tenho e com a vida que eu levo? E eu entendo, porque esse tipo de dúvida não aparece quando a cabeça está cheia. Ela só aparece quando o coração quer acreditar, mas ainda não tem certeza. Então deixa eu te mostrar uma coisa, não sou eu que estou falando, são eles. Curso que te dá prazer, né? Te cura de muitas curas, de várias doenças aí que você tem, ansiedade, depressão. Tem vários testemunhos aí no grupo aí. Te ajuda com a família, no relacionamento, dá lucro. E agradecer aqui ao Júlio Lima, né, por colocar isso aqui na mão da gente. Vou mostrar os meus carrinhos aqui, ó. Muito lindos carrinhos. Ferramenta mínima, não precisa muita ferramenta para a pessoa fazer isso aí. Faço bem tranquilo. Tá aqui os carrinhos aqui, deixa eu dar uma virada aqui assim, ó. Tá ali, ó. Tá lá os carrinhos lá. É tão gratificante depois que você vê um carrinho pronto, que a gente fez, né? Nossa, eu fiz esse carrinho. Aproveitando o feriado para fazer essas pinturas aqui. Como eu falei, estou iniciando aí, né? Nessa atividade e está sendo maravilhoso. Mais uma vez, obrigado pelo apoio de vocês, ok? E tem outra, cada um aí, tem várias pessoas aí, uns são nível social mais alto, outros classe mais baixa, independente disso. Não desista, tudo dá medo, tudo que é novo dá medo. Cai pra dentro, a partir que você fez o primeiro aí, você vai falar assim, caramba, tô durinho hoje aqui. Ah, não, mas tô durinho, mas tem 10 carrinhos, tem 4 carrinhos. Você pega os carrinhos, tem certeza que você sai na rua, vai pra cidade vizinha, você não volta sem dinheiro. Essa parte aqui de fazer os carrinhos, por enquanto tá um hobby, os horários vagos, mas que tá me rendendo uma graninha. Meu foco hoje do mestre dos carrinhos, eu tô vendo a minha aposentadoria. Comecei com uma serra tico-tico de mão, um serrote e assim foi. Pessoas que começaram exatamente como você, cheia de dúvidas, com medo, com as mãos tremendo no primeiro corte, mas que decidiram dar uma chance para um sonho antigo. Então assista com muita atenção, que pode ser que você se veja em cada palavra. E agora que você já viu que é possível, vamos direto para o mais importante. Mestre Júlio Lima, o que eu vou precisar para começar? E eu já vou te adiantar, é menos do que você imagina. Não tem mistério, não tem enrolação. Você não precisa montar oficina e nem investir pesado logo de cara. Vamos começar com as ferramentas simples, uma boa tico-tico, uma furadeira e algumas ferramentas que talvez você já tenha aí na sua casa. E lixa na mão já dá para você fazer seu primeiro carrinho. E você pode aproveitar a madeira reaproveitada, como pedaço de pallet, caixote de fruta, madeiras que você encontra nas caçambas, sobra de marcenaria. Na maioria das vezes você encontra essas madeiras aí de graça e jogada fora. E tem lugar que vende baratinho. O mais importante é você entender que você não precisa de um cenário perfeito. Você precisa dar o primeiro passo, porque com o tempo, com a prática, com a paixão crescendo, você vai sentir a vontade de ir além.
E aí sim você melhora sua ferramenta, seu espaço e suas técnicas. Começar simples é o segredo, e aqui você vai ver com seus próprios olhos. E quando a gente está começando, tudo parece complicado. Você olha para o carrinho e pensa: onde medir? Que tamanho tem que ter? Que madeira usar? Que ferramenta corta isso? E foi exatamente por isso que eu criei o método CLE. C de comprimento, L de largura e E de espessura. E essas são as 3 medidas fundamentais para qualquer peça de madeira. Mas agora vem o segredo, o pulo do gato que mudou o jogo para milhares de nossos alunos. No nosso molde, você só precisa cuidar da espessura. Isso mesmo, comprimento e largura já estão resolvidos. E você não precisa medir e não precisa quebrar a cabeça. Por isso até quem nunca cortou madeira na vida consegue sair da aula com a peça pronta. E esse é o coração do nosso método, e é por isso que o Clube Mestre dos Carrinhos existe. Para encurtar o caminho entre a vontade e o carrinho pronto. E para tirar o peso do eu não sei e colocar no lugar o prazer do eu conseguir. Para transformar qualquer pessoa que nunca tenha feito nada parecido em alguém capaz. E é exatamente isso que você vai ver agora na prática. Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do mini curso da miniatura da Chevrolet D10. A miniatura vai ficar com as medidas de 46,5 de comprimento, 17 de altura e 19 centímetros de largura, pegando de um retrovisor a retrovisor. E nós vamos fazer a miniatura aqui nos dois estilos, nos dois modelos, né? O foco aqui é fazer a miniatura no modelo normal e vocês vão ter a opção de fazer ela também com a carroceria. Ok, pessoal? Antes de nós começar a aula aqui, deixa eu apresentar aqui a miniatura para vocês. A miniatura foi feita com a madeira de cedro arana e mogno. As rodinhas foi feita com madeira de sucupira. A calotinha da rodinha é madeira de pequiá. A parte do fundo aqui, coloquei aqui o ripamento com a madeira conhecida como framboyant. É uma madeira bem macia, bem legal para fazer esses filetezinhos. E aqui eu coloquei o capu para abrir também. E aqui eu coloquei o motorzinho da D20, né? Nós vamos fixar ele aqui também depois. À frente dela eu coloquei o para-choque de madeira de sucupira. A grade madeira de embuia. Os faróis eu usei a madeira clara, a mesma madeira que eu usei nas rodas. Eu coloquei um detalhe escuro aqui de embuia nas lateral do banco. O painelzinho aí, coloquei um detalhe lá no velocímetro e feito com transferência de imagem. Volantinho de embuia, detalhe do volante é o mesmo que a gente utiliza aí para fazer as dobradiças das portas. E apliquei 2 demãos de seladora e uma demão de verniz. Aqui o tampo também funcionando, tampo abrindo. Falta aqui ainda colocar aquela correntinha, né? E o prendedorzinho do tampo. Coloquei aqui a logomarca da Chevrolet. E aqui a parte do retrovisor. Fiz o retrovisor com embuia, retrovisor giratório. Aqui eu coloquei um detalhe, uma madeirinha mais clara. E aí, mostrar aqui na parte de dentro. Aí tem o rádio, tem o porta-luvas. E essa foi a miniatura que a gente utilizou aí para fazer o projeto. O primeiro projeto a gente sempre faz para ter a experiência, né? Agora o próximo projeto que a gente vai montar aqui, as peças já estão, o desenho já está colado na madeira e a gente vai fazer uma outra miniatura. Essa vai ter mais detalhes, né? As cores vão ser claras, a madeira vai ser no padrão mais claro aí, no padrão das rodinhas. E eu vou colocar alguns detalhes na cor de embuia. Alguns detalhes na cor de embuia, na cor de mogno também. Beleza, pessoal? Então nós vamos começar aqui a nossa aula. Vamos começar pela página 1 aqui do PDF. E o nosso foco é conhecer todas as peças da miniatura. Algumas peças já foi cortadas na tico-tico e outras peças ainda estão aqui na madeira. Deixei para mim fazer uma explicação mais clara aqui do projeto para vocês. Então bora lá, pessoal, começar a nossa aula. Nós vamos começar, pessoal,
vocês vão imprimir em papel folha 4 e a impressora precisa estar no formato normal para que os desenhos saiam no tamanho exato que você precisa. Então vocês vão imprimir papel folha 4, formato horizontal, e a impressora precisa estar no formato normal. Se a impressora estiver configurada fora do padrão, os desenhos vão sair no tamanho menor ou maior. Então tem que colocar a impressora no formato normal para que os desenhos saiam no tamanho exato. Tá bom, pessoal? Então, bora lá começar pela primeira página. O projeto tem 40 páginas, né? Então, essa peça aqui, pessoal, é a parte da frente. E aqui nós temos essas peças aqui que são os vincos. Essa peça aqui, pessoal, ela está maior do que aqui no desenho, mas é uma peça que foi feita para experiência, né? Então, no desenho já está no tamanho exato que vocês vão precisar. Então, essa peça aqui, ó, essa peça da frente aqui, ó, essa parte lateral do paralama aqui, ó. Então, são essas duas peças. Ela está na espessura de 0,6 centímetro. E aqui, quando vocês verem esse desenho aqui, ó, é para conferir aqui, ó, na hora que for fazer a montagem aqui, ó. Você vai pegar a peça, depois quando você for montar, você tem aqui esse gabarito aqui para você colar aqui, ó, e fazer o grau. Ok, pessoal? E aqui os vincos pela mesma coisa. É só seguir aqui a espessura e recortar e modelar, tá? Esse vinco, ele é colado aqui depois. Ele vai seguir de fora a fora aqui, ó. Então, ele é por partes, né? É a parte aqui, ó. Então, pessoal, eu vou explicando todo o projeto e mostrando na miniatura. Na página 2, pessoal, nós temos aqui as colunas das portas. Aqui nesse caso aqui, pessoal, é essa peça aqui, ó. E aí, pessoal, nós temos aqui essa outra pecinha aqui, ó, que vai fazer essa modelagem aqui, ó. Então, nós temos essa pecinha aqui, ó. Aí tem que lixar, né? E eu já deixei o desenho aqui, ó. Dois desenhos para fazer uma peça só. Isso aqui é para você colar bem no topo da madeirinha aqui, ó, para modelar a pecinha. Isso você vai ver na aula de modelagem, tá? E aí essa outra pecinha aqui, ó, que são a coluna das laterais, ela vem aqui, ó. Aqui lembrando, pessoal, que nós temos as peças dos dois lados, tá? Então é de um lado e de outro que eu tô mostrando aqui. E aí, pessoal, nós temos essa outra aqui, ó, que são os vincos das laterais. Essa aqui também, ó. Então lembrando que esse desenho que tá colado aqui, depois ele vai ser colado aqui. Eu deixei aqui só para explicar para vocês, para fazer esse detalhe aqui, ó, como se fosse esse rebaixo aqui da lateral aqui, ó. E aqui, pessoal, nós temos esse outro detalhezinho aqui, ó. Aqui, ó. Esse detalhe aqui, ó, que é a parte do vinco, que é essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha, ó. Então ela é em 4 partes, né? Esse friso aqui, ó. Esse da frente, aí vem o da porta, vem esse curtinho aqui e vem esse que faz a volta. Lembrando, pessoal, na página 2, nós temos aqui todas essas peças e as madeiras que são retas, pessoal, só para vocês não confundir, eu vou colocar aqui, ó, abaixo de 1 centímetro vai ter um 0 e uma vírgula. Aqui é como se fosse 7 milímetros. Só que milímetro, pessoal, a gente coloca nas peças cilíndricas, né? Quando for roda, volante, farol, aí a gente sempre vai falar milímetro. Então fica bem atento, essa regra é só mesmo aqui do projeto Mestre dos Carrinhos, né? Abaixo de 1 centímetro você vai encontrar aqui, ó, 0,7 centímetro, 0,8 centímetro. Isso aqui é só para diferenciar das peças retas das peças cilíndricas, tá? Então é a mesma coisa que 7 milímetros, tá bom, pessoal? Página 3, nós temos aqui a bacia das rodas. Bacia das rodas, pessoal, ela tem aqui essa peça que está com 0,5 centímetro. E aqui essa outra que está com 1,8. Essa bacia da roda da frente. Vou mostrar aqui para vocês. Essa bacia da roda da frente aqui, ó. Eu coloquei com madeira clara, né? E vocês podem colocar na cor que vocês quiserem aí, tá bom, pessoal? Então, geralmente as madeiras internas eu gosto de colocar na madeira mais macia e madeira mais leve. Essa aqui é bem simples, bem fácil de fazer. Então, essa é a página 3. Na página 4, nós temos aqui a moldura dos vidros. A moldura dos vidros tá aqui, pessoal. Eu não cortei ainda. Aqui, pessoal, a moldura do vidro da porta, que é essa peça aqui, ó. E aí, pessoal, nós temos aqui, nós temos aí também o quebra-vento, que é essa peça aqui, ó, essa peça clarinha.
Temos também aqui o vinco da porta, que é essa peça aqui, ó. Aí, pessoal, por que que tá colado esse desenhozinho aqui? Ele é colado aqui, ó. Eu só deixei aqui só para vocês entenderem, tá? Depois que você só vai colar esse desenho aqui depois que você lixar aqui, ó. Aí você vai colar ele aqui, ó. Para você fazer essa modelagem aqui, ó. Essa modelagem aqui, ó. Ele tem um rebaixo, né? Então cola o desenho para poder fazer essa modelagem, tá? E aí nós temos essa outra pecinha aqui, ó. É o relevo das portas. Aí tem detalhe aqui também, ó. Que tá aqui no desenho. Você vai colar no topo para você padronizar ele, tá? Essa outra aqui já é a folha da porta. Essa parte interna da porta. E aqui nós temos o quebra-vento, que eu também não cortei aqui ainda, tá? Então essa é a página 4. Lembrando que o que vocês têm que cuidar somente da espessura, né? Preparar as madeiras, colar o desenho e trabalhar aí que vocês vão achar a medida certinha das madeiras aí. E aqui na página 5 o outro lado da porta, né? Então, como são duas portas, então são as duas páginas, a página 4 e a página 5. São as mesmas medidas e é a mesma coisa. Na página 6, nós temos aí o forro das portas. Essa peça que está aqui, pessoal, ó, ela é colada aqui, depois que a gente trabalha as portas, nós vamos fazer o forro da porta. Aqui, eu fiz a mesma coisa. Esse desenho é o que vai ser colado aqui, ó. Eu deixo sempre de um lado do outro, né? Mas aqui, quando eu colei o desenho aqui, eu colei para ficar mais fácil de eu fazer a explicação para vocês. Como são duas portas, aí são repetidas, né? E aqui, esse é como se fosse aqui uma moldura dos forros, né? Depois que você cola o forro, tem uma moldurazinha que vai em volta aqui, ó. Então, você vai cortar e fazer essa moldurazinha aí, ó. Essa é a página 6. Na página 7, nós temos aqui as peças do capu. Aqui o capu é feito nesse formato aqui, pessoal. Vou mostrar aqui na caminhonete para vocês entenderem, ó. Tem essa parte aqui, ó, que ele é feito nesse formato aqui. E aí vem essa outra aqui, que é essa peça aqui, ó. Ela vai ficar nesse formato, tá? E aí, pessoal, vem essa outra peça aqui, ó, para você modelar. E aí, pessoal, lembrando que esse desenho aqui, ó, eu deixei colado aqui, pessoal, mas depois eu vou cortar aqui, ó. Esse desenho é para colar aqui, ó, no topo, tá? Como se fosse aqui, ó, para você modelar aqui, ó. E aqui, pessoal, essa outra pecinha aqui, ó, é essa peça aqui, ó. Tem a de cá e tem a de cá, tá? Então ela vai ficar assim, ó. E aí, pessoal, tem essas duas pecinhas aqui, ó, que vai ficar aqui dentro, ó. Uma de um lado e uma do outro, tá? São os rebaixos, tá, pessoal? Isso aí vocês vão ver nas videoaulas como que a gente vai fazer isso aí, tá? Aí só lembrando, pessoal, que essas pecinhas aqui, elas sempre vão estar maiores, né, no tamanho, porque tem que fazer o processo de reajuste, tem que fazer o processo de modelagem. Então elas não tem como ter tamanho exato. Aqui, se você observar, elas vão estar maior um pouquinho, tem que ajustar, encaixar ela aqui dentro, ó. Então não tem como, né? E mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Elas vão ser trabalhadas, então aqui tem que usar aí a nossa criatividade e colocar a nossa mente para funcionar. Essa é a página 7. Na página 8, nós temos aqui os rebaixos do capu, laterais do capu e os vincos do capu. Aqui, pessoal, essa pecinha aqui, ó, ela é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ó, ela vai ficar do lado aqui do capu. Vai ficar nesse formato aqui, ó. E aí ela tem também um detalhe aqui, ó, que tem que fazer aquele detalhe do rebaixo aqui na peça. O desenho tá colado aqui, mas eu já expliquei, né, como eu vou cortar. É só você observar aqui, ó. Ele é para colar no topo aqui, ó, tá? Então não pode esquecer, tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, essas duas peças aqui, ó, elas são as peças que vão trabalhar aqui dentro, ó. Elas vão trabalhar aqui, ó, no caso aqui do capu aqui, como eu mostrei, né? Elas vão trabalhar aqui, ó. E aí, pessoal, vem essas pecinhas aqui, ó, chamada vincos do capu. Elas vão trabalhar aqui, ó. Como se fosse aqui, ó. Aqui, ó. Isso aí é depois colar, lixar, modelar, né? Aqui tem o desenho mostrando como que é feito aqui, ó, tá? Então nós temos aqui rebaixo do capu, laterais do capu e vincos do capu na página 8.
Na página 9, pessoal, nós temos aqui o teto. O teto, nós temos a churrasqueira. E aqui nós temos também a moldura do para-brisa. Tem essa pecinha aqui, ó. No caso aqui, pessoal, a churrasqueira tem que fazer aqui esse detalhe, né? Aqui nós vamos cortar na aula que a gente for modelar. E aí tem esse friso aqui, ó. Esse detalhezinho que a gente coloca aqui. Você pode cortar, né? Colocar uma telinha. Enfim, se você for criativo, você vai... E a gente vai estar mostrando isso também no processo aí, tá? Lembrando que a aula aqui é a apresentação das peças, para você ficar conhecendo as peças, tá? Essa é a moldura do para-brisa e aqui é o teto. E o teto também tem esses 3 desenhos, né? Desenho principal de um lado, do outro aqui. É para você colar e fazer a modelagem do teto, tá, pessoal? Então, fica aqui, ó, o desenho bem destacado aqui para na hora de fazer a modelagem, tá? Então, sempre ficar atento com esses detalhes, ok, pessoal? Então, essa é a página 9. São essas 3 peças aí. Página 10, nós temos aqui a frente. Lembrando, pessoal, que vocês nunca devem esquecer aí das regras CLE, né? Comprimento, largura e espessura. O que vocês vão cuidar aqui é apenas da espessura, né? Que o desenho já vai dar para vocês aí o comprimento e a largura, tá? Então essa é a frente. Essa frente ela fica embutida aqui. Essa madeira que vai ficar aqui, ó, né? Essa peça aqui, ó, aí no caso vai cortar, está lá a grade da frente, as molduras. Então essa peça aqui, ó, ela que vai dar sustentabilidade aqui na hora que for montar a parte da frente aqui do capô, tá, pessoal? Então essa é a frente com a espessura de 0,8 centímetro. Aqui nós temos essa outra pecinha aqui que é o friso da frente. E essa parte de fora aqui, ó, que tem esse friso aqui como se fosse uma moldurazinha, ó, por fora. Ficar atento na espessura, né? Aqui nós temos a madeirinha da grade, com madeira de embuia. Aqui tem a moldura dos faróis. Nós temos que fazer a moldura dos faróis também, que vai ser esse detalhe aqui, ó, em volta dessa madeira mais clara, né? E aí nós temos os faróis. Que isso aqui, pessoal, é que a gente vai fazer no torno depois, tá? Eu só colei o desenho para vocês ter aqui a clareza, né? E lembrando também, pessoal, que quando fala de peça cilíndrica, a gente sempre fala na questão dos milímetros. Aqui eu coloquei a espessura da peça. O diâmetro é o desenho, tá? Então eu não coloquei aqui milímetro porque eu coloquei só a espessura da peça. O diâmetro é o desenho. Então, o que acontece? Quando você imprimir, o desenho já está na medida exata. Então não precisa eu colocar aqui especificando. O desenho já é a medida exata. O que vocês não podem é imprimir errado. Imprimir de forma vertical, imprimir com a impressora desconfigurada, aí vai dar errado. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a impressão aí dos projetos. Agora nós vamos para a página número 11. Na página 11, pessoal, nós temos aqui a moldura da grade. A moldura da grade, pessoal, ela é essa moldurinha aqui, ó. Ela é por dentro aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos a moldura da grade e temos aqui também as molduras da seta. Aqui, ó. As moldurinhas da seta aqui, ó. E aí nós temos essa outra peça aqui, pessoal, ó, que é a saia da frente. Essa peça aqui, ela fica debaixo do para-choque. Nós não vamos conseguir visualizar ela aqui, porque ela fica bem debaixo do para-choque aqui, ó. Aqui, pessoal, ela fica bem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver ela aqui, ó. Ela fica debaixo do para-choque aqui, ó. Ela fica bem aqui, ó. Debaixo do para-choque. E aí, pessoal, nós temos a parede corta-fogo. A parede corta-fogo é essa peça aqui, ó. Parede corta-fogo. É essa peça aqui, ó. E essa é a página 11. Na página 12, nós temos aqui a parede traseira. Parede traseira com 0,6 centímetro. Que é essa parte aqui, pessoal, ó. Essa parte aqui, ó. Temos também a tampa da parede corta-fogo e temos o console. A tampa da parede corta-fogo, ela vai estar lá no fundo, lá, ó. Essa aqui, ó. Essa é a tampa da parede corta-fogo. O console
Não sei se vai dar para ver lá na parte interna, né? É onde fica a alavanca de marcha. E aqui lembrando que tem dois desenhos, né? Você vai colar um desenho de um lado e o desenho do outro. O desenho nesse tamanho aqui é o tamanho real e aqui é para modelar, né? Cortar o formato dele. E aqui é a parede corta-fogo. Nós temos aí o fundo da frente e o fundo da gabine, com espessura de 0,4 centímetro. Aqui deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Tem o fundo da frente, na parte da frente aqui, ó, debaixo do motor. E aqui o fundo da gabine, essa parte interna aqui, ó. Lembrando, pessoal, que essas madeiras, o ideal é você dar preferência para madeira mais leve. Pode ser um compensado de tipo virola, né? É um compensado ou mesmo uma madeira de pinos. Madeirinha de caixote também é ótima para fazer isso, tá bom? Na página 14, nós temos aqui o tabelier do painel. Essa peça aqui, pessoal, ela tem 4 desenhos, né? Aqui para fazer a modelagem do topo, de um lado do outro. Aqui para recortar. E aqui para fazer o arredondado aqui do painel. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que é o painel. Tem o formato aqui da gabine, né? E aí é como se fosse a caixa para receber os acessórios do painel, né? Aí vocês vão fazer essa modelagem aqui. Essa outra peça aqui vai ser encaixada dentro do painel aqui, ó. Nós vamos trabalhar encaixar ela aqui. Tem um espaço onde vai o volante, que é essa peça aqui. Aí depois nós temos aqui essa pecinha que vai ser colada aqui, que é o ar-condicionado. Temos também aqui o painel de instrumentos, com a parte aqui do porta-luvas, né? Na realidade o porta-luvas é esse aqui, ó. Aqui que é o painel de instrumentos. E aí aqui tem o rádio e tem essa outra pecinha que é baia, né? Velocímetro, rádio. E aqui eu não cortei as pecinhas, né? Então, se você observar, deixa eu ver se eu consigo mostrar de uma forma mais fácil, né? Então tá aqui, ó. Porta-luvas, o rádio, o velocímetro. E tudo é montado aqui nesse tabelier aqui, ó. Nessa caixinha do painel, né? Nós vamos fazer essa modelagem. Depois vem aqui, ó. Coloca o porta-luvas, coloca aqui o painel de instrumentos, aí o ar-condicionado, e aí é fixado o velocímetro e o rádio. Ok, pessoal? Isso vocês vão ver numa aula exclusiva ensinando como fazer o painel. Ok? Essa é a página 14, nós vamos para a página 15 agora. Na página 15, pessoal, eu aqui não fiz o volante, né? É o que está pronto lá. Volante, aqui tem o desenho dele, normal dele. Aqui tem essa argola, né? Aqui tem a parte interna do volante. Isso aqui é feito com detalhe com material que a gente faz dobradiça. Aqui tem o acabamento central do volante. Aqui é a coluna de direção. Aqui tem um eixo do volante, que é um arame, né? Um eixo interno. Alavanca de seta. Aqui eu coloquei as medidas mostrando aqui um arame, né? Aqui você coloca um acabamento de madeira e embaixo e em cima. No caso aqui da coluna de direção, ela tem um rebaixo. Eu coloquei, ó, 5 milímetros. É aqui que a gente coloca milímetro, pessoal, na parte de diâmetro, tá? A parte mais grossa, 7 milímetros. Nós temos a coifa da alavanca de marcha. Aqui é a base dela, como se fosse a parte de baixo. E aqui é a parte lateral. Então, são 2 desenhos para fazer uma pecinha só. E aqui nós temos a alavanca de marcha. Um arame, né, dobrado. E aqui o acabamento em madeira. E aqui o diâmetro é 6 milímetros, o arame é 2 milímetros. Tá bom, pessoal? Então, a página 15 mostra detalhadamente aí como que é a parte do volante. Que eu vou mostrar aqui para você, bem de pertinho, né? O volantezinho aí, ó. Feito com madeira. E o detalhe interno do volante, a gente utilizou o material de fazer a dobradiça das portas. Aqui nós temos a seta, né? No caso aqui nós temos alavanca de seta. E aqui nós temos, vou mostrar do outro lado, a parte da alavanca de marcha. Tem a coifa, né? Tem o arame que faz aí o tirante da marcha e o acabamento de madeira, tá bom, pessoal? Então todos os detalhes estão aqui na página 15 mostrando para vocês a espessura, né? E também vai ter uma aula exclusiva aí depois explicando como fazer todos os detalhes, ok?
E na página 16, nós temos aí os acabamentos de forro de porta. Nesse caso aqui, pessoal, esse detalhezinho aqui, ó, tá na cor clara, né? Eu coloquei o desenho na madeira, vou colocar na cor escura. E aqui nós temos também esse detalhe aqui, ó, que é escuro, vai ser na cor do padrão mais vermelhado, que é mogno. E aí, pessoal, para o puxador da porta, tem o puxador aqui, tem a máquina de vidro, né? E tem essa outra pecinha aqui que é para abrir a porta. Então eu colei os desenhos aqui, ó, para fazer, nesse caso aqui. E aí temos também aqui a maçaneta da porta, maçanetas externas, né? Que é esse puxador aqui, ó. Aqui, ó. Tem as maçanetas internas, maçaneta interna. E aqui tem a espessura, né? Tem dois tipos de maçaneta interna. Tem uma que é a máquina de levantar o vidro e tem a outra que é a de abrir. E aqui é o puxador da porta. E aqui é a maçaneta externa de abrir a porta, ok? Então estão tudo aqui, só seguir a espessura. Essa é a página 16, né? Que completa aqui a parte interna da porta, do forro de porta. E aqui a maçaneta externa, ok, pessoal? Na página 17, nós temos aí a parte do retrovisor. Aqui, pessoal, tem um retrovisor que eu já colei o desenho aqui na madeira de embuia também, o retrovisor. O espelho dos vidros, retrovisores, né? O espelho é essa parte aqui, ó. Você pode colocar um detalhes aí se você quiser. É tipo um acrílico, o espelho, alguma coisa que você quiser. Eu coloquei a madeirinha clara, tá? O espelho aqui, ele funciona... coloquei aqui uma capa de fio, né, para ele movimentar, ok, pessoal? E aí nós temos aqui o espelho retrovisor interno do teto, aqui tem o acabamento dele, tem o arame, né, do retrovisor, e aqui nós temos as lanternas traseiras, né, a parte da traseira e as lentes da lanterna. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Aqui no caso do retrovisor, já tem aqui os arames, né, tem a parte... O retrovisor interno é esse retrovisor aqui, ó. Ele tem uma basinha de madeira, tem um aramezinho e tem o retrovisor. Então, olha lá como que ele funciona. Esse é o retrovisor interno, a base dele, o arame para fixar ele. E aí nós temos as lanternas traseiras, né? Aqui, ó, tem a parte de fora, tem a parte interna. Você vai fazer um detalhezinho na madeira, encaixar uma madeira diferente aí para poder fazer a lanterna traseira. E aí não se esqueça, pessoal, fique atento à espessura, tá bom, pessoal? Vocês têm que ser criativos, o projeto é detalhado, mas no caso aqui vocês têm que usar a criatividade, porque muitas das vezes vocês vão ter que ajustar, vão ter que modelar as peças. Na página 18, pessoal, nós temos aí o para-choque dianteiro. Lembrando, pessoal, aqui tem que ficar atento para não confundir, tá? Aqui mostra a frente do para-choque, mas o desenho PDF para vocês colar na madeira é esse aqui, ó. A espessura é de 1.5, né? A espessura da madeira é isso aqui, ó. Então você vai colar o desenho já vai dar para você o comprimento e a largura. Você vai cortar a parte interna e vai cortar a parte externa. Aqui é só mesmo mostrando a frente do para-choque. Aqui tem alguns pinos, né, tipo palito de churrasco ou palito de dente, para você fazer o furo aqui e colocar o detalhe no para-choque que eu vou mostrar para você agora, né? Aqui, ó, o para-choque é feito nesse formato, aqui tem uns pinos que você coloca como se fossem alguns parafusos. E na parte traseira nós temos dois para-choque traseiros. Esse é bem fácil mesmo, ele é só modelar ele, né, nesse formato, então não tem erro. O para-choque traseiro, ele tem a espessura de 1.3. E o próximo passo, nós vamos para a página 19. Na página 19, nós temos o chassi. O chassi é feito nesse formato aí, pessoal, ó. Aqui, pessoal, quando vocês for fazer, isso eu vou explicar mais para frente. Quando for fazer a carroceria, aí o chassi já é feito nesse formato aqui, ó. Quando for a miniatura for feita na carroceria, né? Esse detalhe aqui, pessoal, ele é para servir como languarina. Então, lembrando que esse chassi aqui, ele é feito, dá para fazer com a carroceria normal da caminhonete, né? E também dá para fazer com a carroceria de madeira. Esse é o formato dele aqui, ó.
Aqui, como que ele é. Isso também é um assunto, né, que vai ficar para uma aula para ficar mais detalhado para você. O chassi é feito em duas partes. E aí, como ele é maior, não cabe no desenho, né? Vocês vão ter que alinhar, fazer a impressão e colar aí na hora que você recortar e fazer ele nesse formato aqui, ó. Aqui ele foi emendado aqui, ó. Aí está os dois chassis. Nós temos aqui as partes que vai completar o chassi. Eu não colei o desenho ainda, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Essas peças aqui, ó. Aqui essas peças que vai complementar. Aqui tem o suporte do eixo e aqui tem essa peça que complementa o chassi. Vocês vão ter clareza nas aulas que a gente vai estar fazendo. Então essas peças aqui são complemento do chassi. E lembrando, pessoal, não se esqueça da espessura, tá? O desenho já é o tamanho exato. Aqui nesse caso são 2 desenhos para fazer uma peça só. Isso aqui é assunto também que a gente vai explicar na montagem do chassi, tá? E aí, pessoal, chegamos na página 22, que é a parte do feixe de molas. O feixe de molas tem essa espessura de 0,7 centímetro e aqui tem como se fossem as molas, né? Nesse caso aqui da caminhonete eu fiz com PVC, pessoal. Até quero pintar aqui de preto depois, né? Eu vou tirar aqui as rodas para ver se eu consigo mostrar aqui com mais clareza para vocês, tá? Aqui, ó, é feito nesse formato aqui, ó. Você faz a estrutura do feixe de mola e depois você vai colando as molinhas, né? Aqui, se você não quiser fazer de madeira, você faz com PVC. Ou então faz a mola inteira, né? Vai lá, cola lá o desenho e vai na serra tico-tico e vai fazendo os rebaixos aqui, ó, como se fosse uma escadinha, né? Também dá certo. Depois você vem aqui e risca assim, ó. Não precisa você ficar cortando esse monte de ripinha de madeira, tá? É bem fácil, né? É só mesmo para ficar fazendo como se fosse o feixe de mola original, né? De preferência fazer com a madeira mais escura, destaca mais também. E aqui, pessoal, nós temos aqui o banco, né? O banco é uma das peças muito fácil de fazer. Aqui tem o encosto, tem o assento. E aqui, pessoal, tem essa peça aqui, ó, que é uma peça que fica debaixo do banco, que é a base do banco, né? Aqui eu coloquei aqui onde eu vou fazer um acabamento para cobrir aqui, pessoal. Quanto mais bem feitinho vocês fizerem, melhor, né? Aqui pode colocar aqui uma lâmina de madeira, melhora mais o acabamento aqui, tá? E aí o banco ele tem o friso, né? Cortei aqui com a serrinha, fiz um frisozinho nele aqui. Então a página 23 é o banco e a base dos bancos, né? Aqui é mesmo só um suporte para levantar o banco. Só seguir a espessura. O encosto tem 1 centímetro e o assento tem 2 centímetros. E aqui esse desenho que está do lado é mostrando a modelagem do banco, como que ele vai ficar. Na página 24 nós temos aqui a parte do tanque de combustível. O tanque aqui ele é dividido em 5 peças, né? 5 partes. As 3 partes principal é a parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo, né? E aqui tem um suporte que segura o tanque e aqui tem a bomba de combustível. Aqui não tem como eu mostrar para vocês, pessoal, porque ficou de baixo aqui, ó. A parte de baixo dele, ele tem esse encaixe aqui que é o suporte dele, né? Aqui tem esse alto relevozinho que é a parte do meio, a parte de cima e a parte da bomba não tem como mostrar porque ficou escondido aqui, tá bom? E aí vocês vão ver com mais clareza na sequência das aulas que a gente vai estar fazendo aí, né? E aí é o processo, mas ele é muito fácil de fazer, é só mesmo que a parte de cima tem um rebaixo, aqui tem um lugar que você vai encaixar a tampa da bomba de combustível, essa parte de baixo tem um encaixe, né, que você vai encaixar o suporte, e aqui esse detalhezinho é a parte do meio, só mesmo para fazer o processo e modelagem aí do tanque de combustível. E se você tiver dúvida é só você olhar um tanque de combustível aí de uma caminhonete original, né? Como que funciona e você vai fazer aproximando o máximo aí do modelo, tá? Mas aqui vai ser bem fácil, que você tem um PDF, é uma das peças mais fáceis de fazer, ok, pessoal? E aí, pessoal, a parte da descarga também é muito simples de fazer. Nós fazemos aí utilizando as pecinhas perfiladas que a gente faz os eixos dos carrinhos, né? O mesmo material do eixo a gente utiliza para fazer a descarga. E aqui só tem no caso aqui o silencioso, que é uma pecinha um pouquinho mais grossa, né? Mas você consegue fazer na trifiladeira, ou por exemplo um pedacinho de cabine de roda, você vai lá e afina ele no torno. E aí seguir aqui as medidas que está pedindo aqui no projeto.
né? No caso aqui é 6 milímetros de diâmetro, é a mesma espessura aí dos eixos. O silencioso tem 1,3, né, de diâmetro. Aqui nós temos aqui os batentes do tampo da carroceria que eu vou mostrar para vocês também. E as dobradiças. As dobradiças, elas são feitas nesse formato, né? Um pino de arame e aí nós utilizamos um material de antitranspirante para estar fazendo aí as dobradiças. Aí bate um preguinho, né? As dobradiças, essas são bem simples de fazer, não tem segredo, né? E aqui, pessoal, esses batentes do tampo da carroceria, um palitinho de churrasco, né? Colado aqui, ó, na lateral aqui, ó. Pode ser um palito de churrasco, um palito de dente, o que vocês acharem mais fácil. Essa é a página 25. Na página 26, nós temos aí o fundo da carroceria, que também é bem fácil de fazer. Você pode utilizar um compensado, né, de tipo virola, ou você pode utilizar um tipo madeira de caixote, né? Aqui no caso aqui eu utilizei um compensado, na parte de baixo ele é a cor clara, na parte de cima ele é mais escuro. E aí eu colei as ripinhas no fundo aí. Lembrando, pessoal, que essa miniatura que a gente fez foi a primeira experiência, né? Sempre que a gente faz a segunda miniatura, a gente já evolui e melhora muito. Essa miniatura aqui eu gostei, mas tem alguns defeitos, precisa evoluir, né? Nós precisamos desenvolver mais, mas isso faz parte do aprendizado. Toda miniatura, né? A primeira experiência, a gente acaba apanhando um pouco, tá? Aqui nós temos as lateral da carroceria. Tem esse acabamento de um lado do outro, é para fazer essa modelagem, o desenho vai ser colado nesse formato. E aí tem aqui essa parte do vinco da lateral, né? Que é esse detalhe aqui, ó. Você vai arrumar madeira na espessura e para poder fazer. E aqui tem esse detalhezinho que é para fazer a modelagem. A página 28 segue o mesmo padrão, né? É tudo igual, que são duas laterais. Então é a mesma coisa. No caso aqui da página 29, nós temos aí o tampo da carroceria. O tampo da carroceria é uma peça reta, né? E aí tem a moldura do tampo. Só você seguir a espessura. Você vai pegar uma taubinha, colar a moldura aí em volta do tampo da carroceria. Essa página 29 é bem fácil, né? E nós temos também a página 30, que aí é o tampo da frente da carroceria, que é esse tampo aqui da frente. E aí nós temos aí as travas do fundo da carroceria, que é essa travinha aqui, ó. Essa travinha aqui, pessoal, tem ela na frente e tem ela atrás. É para levantar a carroceria aqui, ó, para alinhar ela de acordo com os detalhes aqui da gabine. Ok, pessoal? Então tem que ficar muito atento, né? Aqui, ó, quando for fazer, mostrando aqui esse detalhe para vocês, tem que ficar alinhado aqui, ó. Depois eu vou lixar aqui um pouquinho, ó, para alinhar aqui, ó. Então, toda miniatura que a gente vai fazer, toda primeira vez, alguns detalhes a gente apanha e depois você vai acertando. Então, na próxima eu já tenho que ficar atento nesses detalhes, tá? Na página 31, nós temos aqui a bacia das rodas traseiras. A bacia das rodas traseiras, pessoal, é feita nesse formato aí, ó. Como ela tem a parte aqui do feixe de mola, né? Então são os detalhes bem grande aí, ó. E o formato da carroceria é esse aí. Então, nós temos aqui uma peça com 0,4 centímetros e a outra com 2,4, né? Aí é o mesmo formato que a gente faz a bacia da roda dianteira. Aí tem a peça que faz aqui a caixa e aí tem o acabamento que você vai colar, tá? Então é a caixa da roda traseira. Essa é a página 31. Na página 32 é o mesmo formato, que são os dois lados, né? A página são duas peças, então é os dois lados e é o mesmo formato. No caso das rodas, pessoal, aqui na página 33, as rodas, elas são feitas aqui, pessoal, com 2 centímetros de espessura. A madeira que eu utilizei foi madeira de sucupira. Então você vai fazer as rodas, vai pegar uma peça de 2 centímetros, tirar a parte de fora, né? Eu sempre faço com a madeira mais escura. São 4 rodas, né? Eu deixei um desenho a mais aqui, eu deixei 5 rodas, que tem um que é de sobressalente, aqui mostrando a roda no tamanho completo. E aqui, pessoal, na página 34, são as partes internas da roda, né? Essa rodinha, ela foi feita aqui, ó. Ela tem
ela tem a parte de fora, como se fosse o aro, ela tem aqui a parte interna aqui da roda e tem a calotinha, tá? Então elas são divididas em 3 partes, na verdade elas são divididas em 4 partes, né? Ela tem a parte de fora, ela tem aqui como se fosse o aro da roda, tem a parte interna e tem a calota, tá? Isso também vocês vão ver na aula como fazer as rodinhas. E aqui é o eixo, né? O eixo que você já viu aí, tá? Na página 35, pessoal, é só você pegar a carroceria da D20 e colocar na carroceria da D10. Então é o mesmo formato. E aí eu peguei a parte do PDF que já estava pronto no projeto da D20 e coloquei aqui no projeto da D10. Só o chassi é que é diferente, pessoal. Aí você vai seguir tudo certo, né? Mas eu vou deixar a aula aqui no projeto, tudo certo para você seguir. Então nós temos aqui as languarinas, tem o chassi e tem as languarinas. As languarinas é para levantar a carroceria na hora que você for encaixar a carroceria. Então tem que ter a languarina porque a carroceria é um pouco mais baixa, né, do que a carroceria da D10. Seria tradicional, então tem a diferença aí, ó. Essa aqui é bem mais alta, né? Então é necessário que tenha a languarina aí no chassi para levantar a carroceria, tá, pessoal? Então lembrando que a languarina e o chassi da D10 é diferente. Nós vamos aproveitar apenas a carroceria e os acessórios da carroceria. Agora, chassi e languarina é totalmente diferente do chassi da D20, ok, pessoal? E aí tem todos os acessórios, né, da carroceria, acabamentos, para-barros da carroceria, tem acabamentos do para-barro também, e aí tem as travinhas da carroceria, né, que é as travinhas que vai travar a carroceria, ok, pessoal? E aí tem também aqui, pessoal, as travessas da carroceria, e aqui, nesse caso aqui, pessoal, as pecinhas para montar as gavetas, né, as caixas de ferramenta. E deixa eu mostrar aqui para vocês. A caixa de ferramenta é essa. Tem ela de um lado e tem ela do outro, tá? E aí tem as travessas da carroceria, essa que fica no fundo aqui, ó, tá? As travinhas da carroceria. Ok, pessoal? Então, para ficar mais claro, tem a aula explicando, né? Então não vai ter erro. Quem está seguindo aí vai aprender todo o processo no passo a passo. Ok, pessoal? Aí nós temos a próxima página, que é o esquema de montagem. O esquema de montagem, pessoal, é malhau, lateral da carroceria, lateral, fundo e tampo traseiro. E aí tem o esticador do malhau. Aí tem o esticador do malhau, ó. Né? Malhau, esticador do malhau, tampo lateral de um lado, do outro, fundo e tampo traseiro. E aí, pessoal, tem na página 40, nós temos aí o plano de corte. O plano de corte eu não vou explicar aqui para vocês, pessoal, porque tem ele lá, já tem a aula já pronta, né, mostrando passo a passo. E aí eu teria que ter as peças aqui para mostrar para vocês, tipo os filetes da carroceria, né, tudo certinho. Então eu já tenho essa aula gravada. O que eu mostrei para vocês aqui nessa aula de hoje foi as peças, né, que vocês vão precisar para poder fazer a sua miniatura. Pessoal, o processo é bem fácil, né? Já está tudo pronto, é só vocês seguir o passo a passo. Quem já está no projeto vai tirar de letra, já conhece o método e é bem tranquilo. Agora, quem está começando vai precisar estudar um pouco, né? Vai precisar seguir todo o processo. E o conselho que eu dou para quem está começando e para quem tem vontade de aprender a fazer os carrinhos, comece pelos mais simples. São mais de 53 modelos de carrinhos, né? Comece pelo calhambeque, pelo aviãozinho, pelo Jeep, enfim, tem o Fórmula 1, tem o tratorzinho. Essa é a dica que eu dou para quem está iniciando, para quem tem vontade de aprender a fazer os carrinhos, né? Hoje, o nível que nós já estamos hoje já é um nível bem mais alto, já tem mais de 8 anos aí de projeto, então quem é iniciante, vai por mim, segue as orientações. Vai pelos mais simples, que você vai se tornar um artesão, que você vai se tornar um mestre dos carrinhos muito mais rápido. E o que você tem que ficar atento é ficar esperto para não ficar ansioso, né? Tirar a ansiedade fora, vai devagar, vai com calma e você vai chegar no seu objetivo. Hoje você entendeu como o método CLE transforma um monte de medida confusa em um carrinho simples, direto e possível. Mas amanhã você vai ver se realmente esse caminho funciona na prática.
Você vai ver as peças sendo cortadas uma por uma. Vai ver como, com uma tico-tico de bancada, você vai ver como cada peça do carrinho começa a nascer. Diante de seus olhos, com prazer, com precisão e com propósito. E o melhor de tudo, você também vai poder fazer. Sem mágica, sem mistério e sem desculpa. E a aula 2 vai amanhã às 20 horas. Anota aí, organiza e prioriza. E se hoje já mexeu com você, amanhã vai te levar ainda mais fundo. E tem mais, quem assistir todas as aulas vai receber um bônus muito especial, reservado para quem é comprometido de verdade com essa jornada. E isso é a nossa forma de reconhecer quem está com a gente até o fim. Mas só para quem estiver presente, então fica comigo até a última aula. Agora eu quero te ouvir aqui nos comentários, responde aqui para mim uma coisa. Qual carrinho marcou a sua infância? Aquele do Natal, aquele que fazia barulho? Ou aquele que você mesmo tentou montar com rodinha de chinelo ou com um pedaço de madeira velha? Pode ser simples, mas a sua história pode acender uma lembrança em alguém que está aqui começando do zero. E isso é muito poderoso, então escreve aí e compartilha. E na próxima aula a gente vai destacar alguns desses comentários aqui no vídeo. E quem sabe não é o seu que aparece por lá. E essa troca é o que constrói o clube, e esse espaço também é seu. E hoje você deu um passo muito importante e não foi por acaso. Assim como eu lá atrás, você está buscando algo a mais. Mais do que tempo livre, mais do que distração, você está buscando algo com a alma. Algo que traga prazer e propósito e paz. E isso começa com a decisão, a mesma que você tomou ao apertar o play aqui hoje. Então faz o seguinte, fique no grupo, porque lá eu vou te mandar um presente especial. E a minha forma de te dizer, seja muito bem-vindo, você não está sozinho. Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe o seu caminho.